Bom, boa tarde a todos. Agradecer aqui a presença, uma satisfação muito grande estar aqui. Agradecer a presença aqui, a composição de nosso belíssimo painel, que vai tratar da integração entre a eletricidade e o gás, a indústria da eletricidade e a indústria do gás, que tem representantes aqui de todos os seus segmentos. É interessante a gente, quando olha para esse tema, observar que estamos tratando de duas indústrias que têm alguns pontos em comum. São duas indústrias de rede, né? Tanto a indústria do gás quanto a indústria da eletricidade. Tem um pedaço grande, tem segmentos importantes das duas indústrias, que são monopólios naturais, são regulados, mas elas também têm diferenças fundamentais, têm estruturas de mercado muito diferentes. E o que nos chama a atenção é que essas indústrias elas se tangenciam basicamente num ponto que é muito caro a ambas, que é a termoeletricidade, a utilização do gás para a produção de energia elétrica. E o que a gente observa, e até teve a oportunidade de conversar isso já de algum tempo, é que talvez nos falte um pouco de percepção de quais são as características de cada uma dessas indústrias. Como elas se tangenciam na termoeletricidade, a gente percebe que talvez falte um conhecimento maior das necessidades de cada uma para que elas reciprocamente consigam se integrar e aí entregar aquilo que seria o mais interessante, aquilo que é esperado para a sociedade. Então, com base nisso, eu começaria aqui o nosso painel, a gente vai tentar, ao máximo que possa, permitir a conversa entre os painelistas para poder enriquecer o nosso debate. E assim, eu como aluno dedicado, aluno aplicado, estou aqui aproveitando a experiência do ministro Bento, trazendo aqui as fichinhas, e para tratar do primeiro tema, eu me dirigirei aqui ao meu amigo Paulo e comentaria algo que foi até mencionado no painel anterior, que a Brad tem apresentado preocupações quanto à capacidade das duas indústrias entregarem de forma adequada possibilidade de competitividade para a indústria. Então, com base nisso, como é que você vê essa perspectiva da indústria do gás e da indústria da eletricidade colaborarem para a competitividade da indústria brasileira? Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite também da FGV para estar aqui hoje. Queria dar um abraço nos meus colegas de mesa aqui, na figura da Silvia ao meu lado. Cumprimentar tantos amigos aqui na plateia e aqui na primeira fila, o Quintela, o Laércio, o ministro Bento, Barroso, e dizer o seguinte, na verdade, nós temos dois problemas que se combinam. Nós temos um setor de gás que tem um conjunto de problemas na sua regulação, fazendo uma interface com o setor elétrico, que, por sua vez, tem um conjunto de problemas na regulação que já foram antecipados aqui nos debates anteriores. Isso prejudica a conexão entre os dois ambientes. Se nós tivéssemos duas regulações modernas, avançadas, com mercados líquidos, com mercados secundários, esses dois mercados, o de gás e o de energia elétrica, conversariam de forma eficiente, não apenas na termoelétrica, quer dizer, a termoelétrica é um ponto de contato dos dois mercados, mas também, e muito especialmente, no setor dos consumidores e dos industriais, quer dizer, através da cogeração, através do uso do gás como energético para aquecimento de processos industriais. Então, e essa integração eficiente permitiria uma boa arbitragem e um desenvolvimento inteligente dos dois mercados, com sinergia, um ajudando o outro. Quer dizer, como nós não temos esses dois ambientes totalmente consolidados, o que nós vemos como interface é, em geral, na forma de leilões. Esses leilões eles permitem que o investimento aconteça, mas eles travam o risco para facilitar aquele investimento em troca de redistribuir aquele risco para os consumidores de energia elétrica ou para os consumidores de gás. No fundo, é isso que a gente tem visto, uma integração baseada em leilões que levam a movimentos estranhos. Por exemplo, o Brasil está se tornando campeão mundial de instalações de regaseificação, porque o leilão da térmica induz a contratação de uma térmica com o seu terminal de regaseificação, mas que não se conecta no sistema. É essa questão da integração dos dois mercados. No setor elétrico, nós estamos vendo um conjunto de distorções. O preço, já foram tratadas aqui, o preço é absolutamente inadequado,
o tratamento da valorização dos atributos é absolutamente inadequada, não é? E o mercado, nós não temos um mercado de energia no Brasil, vamos falar a verdade, nós temos 6 mercados. Mercado regulado, mercado livre, mercado de energia incentivada, mercado de autoprodução, agora o mercado de autoprodução com contratos Nutella de energia incentivada e o mercado de GD. E nessa escadinha, cada um desses mercados vive de exportar custos para os demais. Então, aí a geração distribuída, por exemplo, parte com a vantagem de R$ 500 o megawatt-hora, ou até 700, dependendo da distribuidora. Portanto, como é que uma térmica vai se viabilizar no seu mérito, num setor elétrico que não reconhece isso e que ela tem que competir? Isso, inclusive, afeta a cogeração, afeta o consumo industrial, e lá na frente vai competir com a própria energia elétrica, com o próprio gás no consumidor residencial, que vai desconectar o seu acesso a gás, vai botar um cooktop, um forno elétrico com GD subsidiada, deslocando o mercado de gás. Então, a minha colocação inicial é dizer, a gente tem que parar, a gente tem que entender que esse modelo que nós estamos cultivando no setor elétrico, que foi tão tratado aqui nos outros painéis, de que cada um vai buscar o seu jabutizinho no Congresso, esse modelo não será bom para ninguém. Nós precisamos de maturidade nos agentes do setor, por entender que continuar fomentando esse ambiente será ruim para todos, e maturidade no Congresso, com parlamentares como o deputado e agora senador Laércio, que foi capaz de levantar a bandeira de uma lei de gás aprovada, e que agora está ameaçada, porque a gente está vendo os estados aprovarem leis estaduais que confrontam integralmente a lei de gás nacional, e estamos vendo, quem sabe, um desenho de mercado que seria de um grande mercado nacional de gás acontecendo através da malha de transporte, ser transformado numa divisão de capitanias hereditárias de gás, com empresas horizontalizadas e verticalizadas, e perdendo a grande oportunidade do Brasil de trazer o gás do pré-sal para a transição energética. E eu concluo dizendo isso é péssimo para o setor de gás, porque, no final, a indústria, com os custos que estão chegando, vai terminar migrando para a eletrificação, para a biomassa, para o biogás, para a bioeletricidade, pulando o ciclo do gás, e nós vamos ter perdido essa grande oportunidade do país e reinjetado um gás que podia estar impulsionando o nosso desenvolvimento. Obrigado, Paulo. Ok, obrigado, Paulo. Parabéns aí pela visão tão clara e tão oportuna, principalmente vinda de quem tem como função trazer a voz de quem é o repositário dessas duas indústrias simultaneamente, que é o consumidor. Eu me dirigiria agora a Sylvie, e, para poder polarizar a sua fala inicial, faço uma pergunta. Então, na sua opinião, Sylvie, quais são as maiores oportunidades e também as maiores barreiras para o uso do gás natural na geração de eletricidade? Obrigada, Paulo. Obrigada a outro Paulo que me precedeu e que muito bem deu esse contexto, não, das duas indústrias. Obrigada também pelo convite à FGV. É muito bom estar aqui nesse painel para falar de um tema que realmente para os produtores de gás é muito importante. A integração gás e energia é um ponto de preocupação, um ponto de discussão que temos no IBP. Por quê? É muito simples, porque existe muito gás no pré-sal, o Brasil tem reservas de gás muito grandes, essas reservas são enormes comparada ao que hoje é o mercado de gás. Hoje nós temos um mercado de gás firme, sem considerar as térmicas, de 45 milhões de metros cúbicos, e quando falamos de um grande projeto, um projeto importante que poderia chegar que poderia ter o seu FDI aprovado nos próximos meses, falamos de 15 milhões de metros cúbicos. Nós estamos aqui com a Rota 3, que vai entrar ano que vem, ou finalzinho de ano que vem, ou início de 2024, dependendo do sucesso da Petrobras em acelerar as últimas obras, são 18 milhões de metros cúbicos, e tem 2 possíveis projetos que já estão sendo discutidos há muito tempo, ainda não tem FDI, mas que trariam os dois 15 ou 16 milhões cada um. Isso dá 50 milhões. 50 milhões, isso sem pensar
na reinjeção. Vamos deixar de lado a reinjeção é muito útil para produzir petróleo. Aqui estamos falando de gás líquido que deverá chegar ao mercado, mas é um volume de gás muito grande para um mercado limitado. E aí que vem, a indústria, obviamente, é um setor importante, um setor que pode ser ainda gasificado muito no Brasil, mas são volumes tão grandes que a gente precisa de âncora. E essas âncoras, tipicamente no Brasil, no mundo inteiro, têm sido essas térmicas. Então, o setor de gás gosta de térmica, gosta de geração térmica. Obviamente que, como a gente acredita num mercado livre, transparente, competitivo, essas térmicas devem competir com outras fontes, não tem jeito. Portanto, nós também somos contra a térmicas incluída por projetos de lei, elas devem competir no mercado amplo, no mercado interconectado, com outras fontes, mas a gente sabe que as térmicas têm vantagens competitivas, de localização, de segurança, que podem funcionar muito bem no mundo em transição energética, num país em transição energética. Quanto mais renováveis nós colocamos na nossa matriz, mais vamos precisar de algum tipo de geração que garanta, né, que possamos ter eletricidade mesmo quando as fontes intermitentes não funcionam. E aí que vem um assunto que eu venho discutindo muito com meus colegas do setor elétrico e próprios consumidores, que é o fato que nós temos gás associado, portanto, um gás que não é flexível, e o setor elétrico precisa de gás flexível. Então, o fato da gente estar com muitos terminais de regasificação tem uma origem, né, nas características do nosso gás, que é bem específico, porque na Europa, com Groningen, tem uma parte muito grande de gás não associado, que, portanto, é flexível. Aqui não, aqui o nosso gás não associado é muito pouquinho, está diminuindo até agora. Esses dois novos campos do qual eu falei são gás não associado, ou associado a condensado, então isso é uma boa notícia. Mas a nossa energia elétrica ela precisa de térmicas flexíveis a gás. É claro que, dependendo do preço, nós podemos ter maior, menor flexibilidade, mas, de qualquer jeito, é difícil sem ter estocagem, e isso eu acho que é o ponto de conexão entre esses dois mundos, é a estocagem, seja estocagem de energia, seja estocagem de gás, que é o elo que pode fazer conversar um setor de gás com uma oferta altamente rígida, com um setor elétrico que tem uma demanda de gás flexível e muito imprevisível, diferente do verão e inverno europeu, por exemplo. Acho que isso, como início de discussão, seriam as minhas primeiras frases. Ok, Silvio, muito obrigado. E veio bem ao encontro da necessidade da gente reconhecer a diferença da estrutura de mercado e tentar, em conjunto, superar essas diferenças e construir um objeto de estudo específico. Ou seja, a integração em si é um objeto de estudo e certamente vai passar pelo reconhecimento de ambas as indústrias dos requisitos e de necessidades da outra. E aí, nessa linha, Paulo, passaria aqui. Poderia fazer um Claro, por favor. Eu devia aqui. até ter feito esse disclaimer que a gente vai pretender fazer uma conversa, de sorte que, por favor, fique à vontade para poder complementarem. Que eu ouvi uma palavra ali que é música para os ouvidos do operador, que é flexibilidade, então resolvi fazer a intervenção. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer ao Quintela pelo convite, ministro Bento, né, que falou de flexibilidade quando mencionou o ONS, deputado Laércio. Vejam bem, né? O Pedrosa colocou muito bem a questão da regulação, dois diferentes setores que se interagem, se integram, mas tem ali a questão do leilão, né? O leilão é um marco importante. Para o operador, a coisa é um pouco mais crítica, porque no horizonte é o próximo dia ou a próxima hora. Se eu não tenho uma flexibilidade, ou se o operador nacional do sistema elétrico não tem a informação de quanto tem de gás, ou o que eu posso fazer para a próxima hora, ou próximo dia, ou próxima semana, isso nos cria realmente uma situação complexa. Nós temos que estar trabalhando com as melhores informações dos agentes, nem sempre essas informações dos agentes podem ser
muito confiáveis, porque equipamentos se quebram, linhas de transmissões têm problema, enfim, uma série de coisas. Então, a questão da flexibilidade, ela é fundamental. E uma coisa que eu sempre falo, quer dizer, o Brasil ele tem uma capacidade, tem uma matriz energética tão privilegiada, que essa abundância, né, faz com que, às vezes, a gente se atrapalhe um pouco na organização dessa casa toda, né? Tem espaço, né? Tem espaço e tem necessidade, é uma estratégia vitoriosa apostar nessa diversidade de fontes. O Brasil tem essa vantagem competitiva, comparativa com as outras economias, então nós temos hidrelétricas com reservatório, hidrelétricas sem reservatórios, grandes hidrelétricas, pequenas centrais elétricas, termoelétrica a gás, nuclear, eólica e solar crescendo, né, cada vez mais, biomassa, que também foi falado hoje bastante aqui no começo do evento. Então, a composição dessas diversas fontes, ela traz uma vantagem maravilhosa, e eu iria mais, do que o Pedrosa falou, quer dizer, a questão da integração não é necessariamente só a gás e energia elétrica, mas seriam todas essas fontes, com todas as suas diversidades, para que a gente pudesse ter um setor elétrico que conseguisse ser aquilo, cadê o Luiz, o Barroso? Fazer aquilo lá, que realmente o setor elétrico não fosse um fim em si mesmo, fosse realmente um vetor de desenvolvimento econômico, social, que fosse um vetor de competitividade para a nossa indústria, que fosse um vetor de liderança setorial, liderança regional, um produto geopolítico importante, né, para uma região importante do globo, do planeta, que a gente pudesse ter esse papel. Então, eu acho que falta realmente arrumar a casa, chamar todos os grupos, todos os interesses, para que a gente possa ter uma composição, uma orquestração favorável, aproveitar todos esses benefícios que a gente tem. Nós temos que lidar com a abundância e não com a escassez. Obrigado, Paulo. Excelente, excelente, Joque. E bem lembrado que a gente está tratando aqui do bom problema, né? Como resolver bem o bom problema. E dando sequência aqui, fazendo uma provocação aqui para sustentar a fala inicial de Marcelo, aí eu queria ver de você, Marcelo, o seguinte: como é que você enxerga a integração da eletricidade e do gás natural num contexto em que, para o gás natural, o mercado livre está sendo criado, está começando. E no caso da eletricidade, o mercado livre está avançando. Então, como é que, nesse contexto de ampliação, de criação ou ampliação, de liberalização, você enxerga a integração entre essas duas indústrias? Obrigado pela pergunta, Paulo. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite da FGV para estar participando do painel. Sempre um grande prazer estar compartilhando aqui esse tempo junto com colegas tão queridos, né? Todo mundo que está aqui na mesa, uma audiência bem bacana. Então, essa questão da integração de mercados livres e esses momentos, né? Acho que é sempre importante, primeiro, a gente entender o contexto de cada um desses segmentos. O Paulo Pedrosa já comentou um pouco que cada qual está num momento de maturidade e tem seus problemas, né? O mercado de gás no Brasil, eu costumo dizer que é um mercado ainda greenfield, né? Até dezembro do ano passado, um único player, que era a Petrobras, emitia boleto. Esse ano você já tem outros players emitindo boleto, né, do gás, seja para distribuidora, ainda mal se tem ainda consumidores livres dentro desse mercado. Então, assim, você está num estágio muito embrionário para se falar em liberalização. Foi feito um movimento muito importante do marco legal, mas ainda tem muito que caminhar para a gente falar em mercado livre de gás. O mercado de energia elétrica, você já tem um processo de abertura que dura já aí 20 anos. E a gente estava no painel anterior discutindo uma série de questões e dificuldades para continuar nessa agenda de abertura, né? Quem é que vai pagar pela segurança, pela segurança energética, que todo mundo sabe que não pode ficar do jeito que está hoje, né? Assim, quem está no mercado regulado paga pela segurança, e quem está fora se beneficia de um custo mais barato. Então, assim, tem uma série de coisas que são assim, meio óbvias, que todo mundo concorda, mas ainda não estão totalmente resolvidas, por mais que já tenham acontecido uma série de movimentos
para poder melhorar esse movimento, essa questão. Então, assim, a gente vê uma possibilidade, sim, de integração, porque no final do dia, também o Paulo Pedrosa foi muito feliz em comentar isso, no final do dia, os energéticos, eles competem entre si. Então, se a energia elétrica ficar mais barata, seja por uma questão de subsídio, ou seja, o que for, o consumidor final ele vai buscar a forma de se atender da melhor maneira e vai eletrificar a sua planta, vai eletrificar o seu uso, e o gás pode ficar para trás. Eu vi no painel anterior também, a gente teve comentário nesse sentido, que talvez a gente perca uma grande, acho que a Silvia comentou, a gente pode perder uma grande oportunidade de estar usando esse recurso que é abundante. Eu acho que a gente precisa de ter muita clareza de quais são os principais problemas e tentar elencar aqueles que são os mais chaves para poder atacar primeiro. Eu vejo uma questão de governança, a gente fala muito de integração gás-energia, tem que ter integração, a termoelétrica é o grande elo, mas assim, não existe um debate de como que a gente melhora a governança disso. Enquanto cada um escolher um caminho e seguir, você não vai ter integração. A gente teve o processo recente de discussão da liberalização do marco legal do gás natural e, na minha visão, a gente podia ter buscado se aproximar um pouco mais do marco do setor elétrico. Não foi a escolha. Então, assim, a chance de se encontrar em algum momento piora essa chance na medida que você não busca uma convergência maior. Então, você vai ter cada um dos players buscando fazer o seu melhor, né, dentro daquela linha de atuação que se tem, e se a gente não tiver políticas públicas que busquem afunilar essa visão, a gente vai ter muita dificuldade de ter integração. A gente olha, assim, já tive na ponta da produção, na ponta do consumo, o produtor ele gostaria muito de poder vender o gás em base firme por longos e longos anos. O consumidor quer se amarrar por muito tempo, porque ele não tem a certeza disso no seu próprio negócio. O operador quer total flexibilidade, e é normal que seja assim, né? Então, a gente precisa conseguir melhorar a forma como a gente trabalha com a abundância que a gente tem. A gente teve, sim, algum tipo de dificuldade de conseguir conjugar essa abundância de fontes, de ofertas, talvez essa questão de cada um puxar só para o seu lado tenha atrapalhado um pouco disso, mas assim, a gente está num momento muito feliz, a gente está num momento que não estamos apertados do ponto de vista do suprimento de eletricidade, como tivemos no ano passado, né? Então, como tivemos já final do ano, estou esquecendo o ano, mas foi ano passado mesmo que a gente estava essa época ainda estava meio apertada. Eu acho que é um bom momento para se discutir algumas questões estruturais de como que você endereça a questão dos custos e preços, que tipo de incentivo precisa ainda ter, mas começar tudo isso conversando como governança, né? Que governança que a gente quer ter? Se eu quero integrar mais esses segmentos, e eu acho que é importante essa integração para você ter um melhor sinal para quem produz, para quem atua nesse mercado, né? A integração é importante, tem que começar com uma governança em que dê esse sinal. Senão você vai ter um mercado livre de gás tentando caminhar para um lado, o mercado livre de energia tentando caminhar para o outro. Como o gás está numa fase muito embrionária, ele vai levar muito, muito tempo para chegar no estágio que a gente está no mercado de energia, e fora as peculiaridades, né? O gás a gente usa muito para eletricidade, usa como matéria-prima, mas tem outros usos, né? Como substituto até de combustíveis líquidos, óleo combustível, um pouco mais para frente, quem sabe o gás substituindo o diesel no transporte. Então, assim, vão ter dinâmicas diferentes desse mercado que, se a gente não prepará-los para que eles convirjam, eu acho que tem chance de cada vez abrir mais. E a tão propalada integração não fique nada além do que na intenção. Excelente. Muito boa sua observação, principalmente com relação à integração versus governança das duas indústrias simultaneamente. E aí eu passaria para Guilherme, e ainda na questão de integração, de uma forma mais pragmática, como é que você, do ponto de vista da sua experiência, do que você já viveu até agora, qual é a melhor forma, dentro da experiência brasileira, para poder promover a integração da indústria da eletricidade e a indústria do gás? E mais ainda, dada a sua posição atual, como é que você enxerga o posicionamento do GNA
da GNA no aproveitamento dessas oportunidades. Bem, boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer pelo convite. O Bernardo Persegue teve uma questão pessoal, estou aqui substituindo ele na pedida aqui do professor. E respondendo já a sua pergunta, eu acho que já foi até respondido aqui, a melhor forma da integração do mercado de gás e de energia elétrica nos últimos anos, desde 2005, foi por meio dos leilões, né? O Paulo Pedrosa, ele lembrou bem, né, que os leilões eles garantiram, né, a expansão do parque termoelétrico brasileiro, não só de gás, mas também de outras fontes, de carvão e de óleo, mas principalmente da parte de gás natural, né? E eu vejo com um certo ar de sucesso, né? Ou seja, os leilões que foram viabilizados desde 2005, 2006, porque houve uma compreensão muito grande por parte do setor elétrico das necessidades e particularidades do setor de gás, né? As regras do leilão, lá desde trás, de 2007, 2008, passaram a prever indexadores, né? A possibilidade de reajustar o CVU com base nos indexadores, que são os indexadores usados para reajuste do preço do gás. E isso permitiu que o parque termoelétrico, ao longo desses anos todos, fosse viabilizado com sucesso, tanto que foi lembrado aqui pelo Marcelo que no ano passado, né, o parque estava aí para garantir exatamente a segurança energética, que é objeto, inclusive, aqui do painel. Então, eu acho que a gente teve sucesso ao longo do tempo, né, em 2016, teve uma iniciativa do governo, do Gás para Crescer, que exatamente colocou o objeto desse painel aqui, o objeto, inclusive, lá da CP33, inclusive, de botar todo mundo numa sala, na EPE, durante meses, discutindo, cada quinta-feira, um grupo que se chamava Integração Gás e Energia Elétrica. Você lembra, né, Mauro? Então, passamos lá semanas, né, meses, na verdade, e saíram ali de dentro desse grupo várias ideias boas, não só para viabilizar novos leilões, para mudar as regras de leilão, mas também para integrar, né, fora do âmbito do setor elétrico, integrar exatamente e transformar o setor elétrico mais integrado com o setor de gás. Eles conversarem mais, porque até então a sensação que eu tinha é que cada um olhava muito para o seu umbigo, né? E a partir daquele momento, aquelas discussões que nós tivemos naquele grupo, trouxeram ali à tona várias ideias, inclusive foram usadas depois para novos leilões, e que realmente garantiram a expansão do parque termoelétrico com sucesso. E esse ponto que o Paulo trouxe, da questão do custo, eu acho que a gente tem que tratar de uma forma separada, né? Ou seja, quem que paga, né, pela contratação dessa expansão, pela segurança energética que é trazido pelas termoelétricas. Até então, né, com muito sucesso, você tinha o A-4, o A-5, o A-6, e você fazia com que aquele custo ele era arcado, que foi durante muito tempo pelo mercado cativo. A partir do momento que você vê uma migração muito grande para o mercado livre, aquele custo passou a ser integralmente assumido pelo mercado cativo, e quem migrava para o mercado livre não levava conta, né? Ele ficava realmente livre, né, do custo, né, da contratação da segurança energética. E as novas formas, né, a nova forma de contratação por meio do leilão de reserva, ele exatamente veio a tratar, né, o rateio, né, da contratação da segurança energética com sucesso. Então, acho que eu concordo que o custo ele tem que ser tratado, né, e começou a ser tratado de uma forma melhor, né, o rateio entre todo o mercado que tem que pagar pela segurança energética, mas, de fato, o que a gente veio fazendo ao longo desse tempo todo, inclusive na GNA, foi viabilizar projetos importantes, estruturantes, 100% flexíveis, no caso da GNA 1, aqui já respondendo aqui o CIOC aqui, que entrou em operação comercial em setembro do ano passado, e que gerou até fevereiro desse ano, e desde então não gera mais, né? Está esperando voltar a ser chamado para entrar em campo, ser convocado para a Copa do Mundo. Então, a gente tem feito a nossa parte aqui, né, como os empreendedores, a própria Eneva também, e aceitando os riscos, né? Porque botar projetos de pé da dimensão que a gente está colocando, a gente botou 1.388, está botando agora mais 1.700, são 3 GB aqui
próximo da carga, né? Vai ficar pronta aqui a nossa segunda usina em 2025. Então, a gente tem feito a nossa parte aí, respondendo a sua pergunta, Paulo. O que a gente tem feito? A gente tem aceitado o desafio, porque não é fácil também aceitar o desafio, convencer os acionistas a fazer investimentos aqui na casa de 10 bilhões de dólares. Aliás, 10 bilhões de reais, desculpa. Excelente. Todos Trazendo aqui aqui o aspecto. Todos da mesa pediram para comentar. Exatamente, você vê que o que provoca uma percepção de uma atividade pragmática, quer dizer, a ação prática como provoca a reação. Então, Paulo tinha pedido o comentário, ou você, Silvio, depois... Bom, então, é claro, quer dizer, no fundo, é isso que tem sido feito no setor elétrico. Você resolve um segmento. Cria uma regra para GD, resolveu GD está investindo. Cria uma regra para o leilão da térmica, resolveu a térmica, ela acontece. E, no fundo, todo mundo se acostuma com isso e passa a defender um modelo em que eu não resolvo o sistema como um todo, mas eu resolvo pontualmente uma situação num leilão e, com isso, consigo dar um passo para frente. Quer dizer, eu acho isso uma solução subótima. Não é? Na verdade, agora a grande onda é a reserva de capacidade. E a reserva de capacidade ela socializa o custo. Quer dizer, todo mundo é obrigado a pagar a reserva de capacidade. Então, o que você está dizendo para o mercado? Compra solar. Compra solar porque você vai comprar uma energia barata e a capacidade que ela vai exigir do sistema vai ser paga por todo mundo. Então, aí o mercado vai agir conforme o sinal econômico. Vai todo mundo comprar solar, e nós vamos, no final, ficar sendo o país da energia baratíssima e do encargo altíssimo, né? Porque e aí o sistema, né? Isso vai gerando um conjunto de distorções. Daqui a pouco nós vamos estar produzindo hidrogênio verde com autoprodução e desconto no fio. Né? E com a térmica que firma o hidrogênio paga pelo outro consumidor que não está ali na... Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar olhar o sistema como um todo e encontrar soluções que aumentem a eficiência do sistema. Acho que o Barroso falou bem. A gente tem que ver qual é o fim. O fim é energia barata, limpa e segura. O fim não é o abrir o mercado livre. Quer dizer, se abrir o mercado livre aumenta a percepção de sinal de preço do consumidor e diminui a necessidade de geração na ponta, então abrir o mercado livre é legal, mas abrir o mercado livre como um fim para criar um mercado bom para um segmento altamente rentável, né, nós estamos num caminho errado. Eu acho que há um espaço assim, de uma relevância muito maior para as termoelétricas no setor elétrico brasileiro, quando a gente conseguir aquilo que o Marcelo estava dizendo também, de uma integração, 2 mercados, com mercados secundários, com estocagem no setor elétrico e no setor de gás, e com os consumidores e as térmicas fazendo essa conexão, né, para melhorar os dois ambientes. Por enquanto, nós ficamos no subótimo do leilão. Silvio. Alô? Complementando, eu também acho que foram feitos uma crescente mudança que tem facilitado muito a entrada do gás no setor elétrico. O fato da inflexibilidade não ser mais um limite, o fato das reservas também agora ser rotativas e não firme de um 20%. Isso, ou seja, eu vejo que o setor elétrico acomodou algumas características dessa fonte que é o gás, que nós estamos discutindo agora. Claro, não estou defendendo que não tenha que ter eólica offshore é uma grande bandeira nesse momento, então, mas o gás natural é uma reserva que tem no Brasil, né? E assim, eu colocaria aqui um contexto internacional muito complicado, que faz com que obter GNL é complicado nesse momento. Quem tem contrato de longa duração talvez consiga manter o preço calmeirado, mas talvez não consiga a entrega. Isso tem acontecido em outros países que não o Brasil. O Brasil tem muita sorte esse ano de não precisar despachar as térmicas a GNL. Então, mas nós temos gás no Brasil, e esse gás no Brasil ele tem umas características. Algumas dessas características têm sido acolhidas e valoradas, vamos dizer assim, nos leilões. Mas outras, locacional, etc., não tem sido. Então, acho que tem umas melhorias de entendimento entre os dois setores.
porque o que o gás vai trazer provavelmente pode ser também a flexibilidade da GNA1, mas a que preço, né? Porque a próxima planta provavelmente vai pagar um preço de GNL muito mais caro também. Então, eu acho que simplesmente a gente não pode olhar a geração térmica como um vetor de alguma outra coisa. Estou de acordo com você. A geração térmica não é um vetor para desenvolver um duto, para desenvolver um mercado onde o gás não chegaria de maneira econômica. Então, isso é muito importante. A gente precisa de desenvolver as nossas reservas e precisa de colocar a geração lá onde ela faz mais sentido, que é perto do mercado ou perto das reservas. Então, nesse sentido, é muito importante que os sinais sejam adequados. E novamente, se a gente tentar colocar térmicas em lugares que não tem gás e tampouco tem necessidade de eletricidade, aí a gente encarece para todo mundo, para o consumidor, certamente, mas também para a cadeia como um todo do gás. Marcelo. Sou eu? Sim, por favor. Sinal de preço é tudo, né? Sinal de preço é fundamental. Acho que o Pedrosa foi feliz agora, extrapolando aí num horizonte, num cenário que ninguém quer, né? De energia a custo baixíssimo, né? E encargos altíssimos. Por que isso acontece, né? A minha percepção, é uma percepção na função agora de um operador. Todo mundo quer, nós queremos, toda a sociedade quer, do Brasil, no mundo, quer energia cada vez mais limpa, né, mais renovável. Ok. Só que esqueceram de uma coisa muito importante, que é a questão da segurança energética, né? A gente quer energia solar? Quer, mas a gente quer a energia de noite também, não é só na hora que tem sol. Nós queremos eólica, mas é óbvio que a gente quer eólica também quando não tem vento. Nós queremos hidroelétrica, mas também temos que enfrentar uma crise hídrica, então a gente precisa ter alguma saída para isso. A saída que nós temos hoje, né? A saída que nós temos hoje são as termoelétricas, né? Nucleares, a gás, a biomassa. Essa segurança energética, que foi uma discussão muito grande na COP27 agora, até por conta da questão do conflito na Europa, na Ucrânia, algumas decisões que alguns países, né, tomaram vamos parar com as nucleares, ou pararam, desativaram termoelétricas a gás, a carvão, seja lá o que for, e tiveram que comprar energia daqueles países que não tinham feito isso, ou daqueles países que estavam produzindo bastante energia renovável. Então, esse é um tema que voltou bastante na COP27. No meu entendimento, nunca deveria ter saído de pauta, ou seja, falar de transição energética, você tem que falar com segurança energética. Nenhuma sociedade no mundo quer pagar o preço de uma transição sem segurança. Nenhuma sociedade. Então, isso tem preço. E aí, a precificar o quê, né? Aos atributos. O Barroso, né, ele não deixa nenhuma palestra dele, nenhuma fala dele sem falar desses atributos, né? O operador que está cuidando lá, o pessoal está olhando lá isso agora, a gente precisa fazer um monte de serviço que ninguém sabe, ninguém não vem na conta, né? Controle de frequência, controle de tensão, enfim, uma série de outras coisas que tem que aparecer. Quando você tem uma matriz muito forte em hidroelétrica, isso tudo, sabe, ninguém nem liga para isso aqui. O mundo mudou, né? A matriz brasileira mudou e está mudando cada vez mais. Então, se a gente não conseguir colocar os preços nesses pontos, em saber valorar quanto vale, por exemplo, você ter 3.000 megawatts de geração termoelétrica que traz o seu próprio gás, certo? Que tem o seu próprio gás lá. Quanto vale isso para a questão de segurança energética? Alguém tem que fazer uma conta e falar, não, a sua existência tem valor.
né? Não é simplesmente na hora que eu não sou ingrato, né? Ele falou de um jeito que pareceu que eu sou ingrato, que agora eu não quero mais saber dele, né? Que quando estava na crise energética, nós fomos lá, certo, ministro? Inauguramos lá a usina, agora eu não quero mais saber dele. Não, não é isso, não. É questão que tem que ter uma sinalização de preço correta. Quer dizer, a existência de 3.000 megawatts num centro de carga tem valor. Isso dá valor, isso dá segurança, isso tem que ter essa discussão. E governança é tudo. Não há o que discutir na sua colocação, e isso realmente, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar realmente nisso. Como é que a gente vai organizar essa casa toda? Obrigado. Eu queria aproveitar o gancho do Guilherme, né? A Eneva é uma empresa que aposta muito justamente na integração de gás e energia, né? A atuação está muito focada nisso. E a grande aposta que a gente faz da continuidade da expansão do setor setor elétrico brasileiro, a gente tem plena convicção que a transição veio para ficar, a gente se posiciona como um player relevante dessa transição, a gente acredita que a maior parte da energia tende a ser atendida por fontes renováveis, né, que são muito competitivas por questões óbvias, né, do nosso país, sol em abundância, vento em abundância, mas a gente também acredita muito no papel fundamental do gás para dar segurança para tudo isso, porque como o senhor que bem falou, não adianta eu só pensar na questão ambiental, eu preciso também, na questão ambiental e preço, eu tenho que também garantir a segurança, afinal de contas, ninguém quer dormir no calor, ninguém quer ficar no escuro, né? Todo mundo quer conforto e energia é conforto. Então, assim, a gente aposta muito nesse binômio renovável, gás natural como o caminho aí da expansão do setor. E o share de cada um, quanto que vai ter de gás dentro desse mix, vai depender muito da competitividade do gás. E aí, quando eu falo de competitividade, eu estou falando de valor no final da história. É o custo vis-à-vis o benefício que aquilo traz. É óbvio que um gás flexível, ele tem um custo mais alto, né? Você ter lá um terminal de regás disponível, com toda uma instalação. O deputado Laércio conheceu lá a instalação lá de Sergipe, que a gente recém adquiriu. Você tem um custo absurdo para manter aquilo ali disponível. Porém, tem um grande valor você poder contar com aquela energia on demand quando você precisa. Então, essa correlação, assim, quanto mais competitivo no ponto de vista preço, vis-à-vis flexibilidade, que é um grande requisito para o setor elétrico, o gás conseguir ser, mais share ele vai ter dentro dessa matriz. Se não for, não tem que estar. Sim, a gente trabalha com gás e aí assim, a gente aposta muito no gás onshore, no modelo reservoir-to-wire, justamente por conta disso. A gente acredita que ele conjuga dois elementos ao mesmo tempo, competitividade em custo e flexibilidade, que é algo que é super necessário para o setor elétrico. Porque também assim, não adianta você querer ajudar a velhinha a atravessar a rua se ela não quer atravessar. O setor elétrico ele precisa de energia firme? Precisa. Mas quer todo o tempo, 100% do tempo? Sei que não quer. Então, assim, quem atua no setor precisa de trabalhar para criar as propostas de valores que sejam adequadas à necessidade do cliente, à necessidade do consumidor final. Então, isso é extremamente fundamental. E aí, aproveitando um gancho no ponto que o Pedrosa comentou ali, a gente entende que já tiveram, sim, a Servi falou isso, vários movimentos, né, de aproximação para poder buscar uma integração maior entre os segmentos, e uma delas eu registro, que é o leilão de capacidade ou o mercado de capacidade, foi um movimento nesse sentido que ajuda a endereçar, sim, um problema que é, poxa, quem é que vai pagar a conta da segurança? Essa conta tem que ser paga para todo mundo. Quando o Pedrosa comenta, fala, poxa, mas o cara que está na GD não está pagando. A gente tem que acertar isso, não é falar que o mercado de capacidade não está correto, né? Assim, o mercado de capacidade ele é um movimento no sentido de você não deixar tudo nas costas do mercado regulado. Agora, se tem um cara que pode não estar nem no livre, nem no regulado, e dando um bypass geral, isso é outra conversa, que eu acho que a gente precisa, sim, de endereçar. Marcelo, só um comentário. Assim, não é todos podem pagar. Alguns criam a necessidade da capacidade.
Então, se tiver um sinal econômico para aquele que deu a necessidade da capacidade de pagar, nós vamos precisar de muito menos A capacidade. segurança Se o todo mundo custo fosse- precisa. Não, Todo mundo precisa da Mas segurança. alguns criam a necessidade da capacidade. Quer dizer, quando você dilui o custo e socializa, você estimula o comportamento e a necessidade de capacidade é muito maior. É que você tá olhando como se tudo que já tem de capacidade para trás não tivesse que ser paga, mas já tem. Então, assim, todo mundo precisa de segurança. Quantos por cento de térmica despachável? Se vai ser gás, se vai ser carvão, se vai ser nuclear, é outra história. Mas quantos por cento de térmica despachável a gente precisa? Não sei. Precisamos de ter, inclusive, esse número. Vai, 10%, é 20%, é 30% do total? Não sei. Agora, que isso é necessário e precisa ser rateado por todos os consumidores, o consumidor possa eu não tenho competir com dúvida. isso. Quer dizer, se eu estou acionando uma térmica que vai custar R$ 1.700, um consumidor pode reduzir o consumo desse e evitar o custo para o sistema Ótimo, também. mas no final do São dia soluções- ele está sim, oferecendo uma sim, solução de sim. flexibilidade. Mas é isso que eu digo. Eu Quando não sei você se a melhor simplesmente- solução de flexibilidade é você não incentivar, você tirar consumo, racionar de antemão, mas não deixa de ser uma alternativa na mesa. Para reflexão, se houver um sinal econômico na capacidade, um sinal horário, por exemplo, quer dizer, o sistema vai se estabilizar num patamar mais eficiente do que se não houver sinal horário para capacidade. Esse é o ponto. Queria falar com o senhor que aqui tinha, na verdade, preparado duas provocações para o senhor aqui. Uma com relação à flexibilidade e a outra com segurança energética. E ele, obviamente, com a inteligência que ele tem, o senso de oportunidade, já tratou de forma brilhante dos dois temas. Mas aí, para você que é operador e que está olhando para o sistema elétrico e tem um parque térmico existente, um parque térmico pensado, e aproveitando que já estamos chegando próximo do Natal, se você chegasse para um operador e fosse pedir para Papai Noel qual é o parque térmico que eu queria para os meus sonhos, o que é que você me responderia? Presente de Papai Noel, né? Um parque térmico assim, assado, sabe? É flexível, barato, já estão me assoprando aqui as respostas, né? Tem hoje, né? Hoje a gente está vivendo um momento bom do ponto de vista hidrológico, né? Então nós estamos não temos nenhum despacho fora da ordem de mérito. Estamos trabalhando hoje com 5.500, 6.000 megawatts, né? Então, de térmica, né? O Brasil, pelo tamanho do seu parque instalado, pela sua demanda, ele tem espaço, né, para obviamente, mais do que isso, do ponto de vista de longo prazo, mas como presente de Papai Noel, eu pediria isso com uma modulação diferente, né? Eu acho que energia termoelétrica na base, sim, é importante, é importante ter aquele colchão. Agora, tem coisas que a gente gostaria de ter, e existem tecnologias térmicas de partida rápida, por exemplo, né, muito eficientes, que poderiam fazer o papel daquelas hidrelétricas que hoje a gente tem que acionar. Muitas vezes em momentos difíceis, mesmo no ano passado, quando a gente tinha a escassez de água, né, nós tínhamos que despachar energia para atender ponta, né, para picos ou para saídas, quando tinha alguma saída de alguma energia, alguma outra usina geradora. Então, a composição do parque termoelétrico, ele deveria levar em consideração já essa flexibilidade que existe tecnologia há vários anos atrás, pelo menos 5 ou 6 anos atrás, estava trabalhando num projeto que era um cinturão, né, dentro na cidade de São Paulo, um cinturão de termoelétricas pequenas, né, com usinas aeroderivadas de partida rápida, que aquilo daria uma segurança bastante grande ao sistema. Quer dizer, você precisaria ter uma regulação de gás própria para esse tipo, você teria que ter uma remuneração adequada para esse tipo de investimento. Ninguém vai colocar isso ali para, se o ONS precisar, vou ligar. Não, tem que ter uma remuneração adequada, tem que ter um sinal de preço adequado, e aí você tem aí uma robustez, uma segurança bastante grande. Lembrar que
dentro dessa questão de segurança energética, nós também temos que levar em consideração o tamanho do país, né? O tamanho do país é um país continental, isso aí todo mundo sabe. Então, quer dizer, boa parte dessa geração intermitente, eólica e solar estão em regiões muito distantes, né? 3.000, 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros dos centros consumidores. Então, quer dizer, a questão da transmissão da energia, quanto custa isso? Quem que vai pagar isso? Eu tenho um projeto eólico no Nordeste, por exemplo, e vendo para você, né? Você tem uma fábrica aqui no Rio de Janeiro, bacana, você só vai pagar energia? Não, você vai ter que pagar também essa transmissão, certo? Para essa energia que eu estou comprando lá chegar até aqui, né? Tem que haver uma compensação por uma segurança desse sistema todo, porque o sistema ele é dimensionado para uma determinada capacidade. Você injetou mais capacidade, que é uma discussão agora da leilão de margem, né? A gente tem que pensar nisso também. Então, de novo, custo, a sinalização do preço, a sinalização do custo, no ponto exato, eu acho que isso é importante. Então, o quanto de termoelétrica a gás, eu acho que vai depender muito mais de uma questão de definição desses atributos, o que essas termoelétricas podem dar, e aí a quantidade vai ser a questão de competitividade também do gás, como já foi falado aqui por outros colegas aqui do painel. Eu tenho um questionamento aqui, eu vou colocar essa questão e vou ver quem de vocês quer pegar essa questão e depois os demais complementam. É que, até então, nós falamos aqui bastante das oportunidades, das possibilidades que a indústria da eletricidade promoveu para o desenvolvimento da indústria do gás natural. Mas aí, com a abertura do gás natural, que está começando agora, a gente sabe que tem muitas dificuldades, mas a gente aposta que vai dar um sucesso. A gente pergunta para vocês quais são as oportunidades que a abertura do mercado de gás pode proporcionar para o setor da indústria da energia elétrica. Quem gostaria de pegar isso? Ao meu ver, são várias. É claro que ainda temos que ter passos para que, de fato, a abertura se concretize, mas já esse ano temos muito mais supridores de gás. Isso, de certa forma, amplia a competição e pode levar a preços mais competitivos do gás para as térmicas. Com mais fornecedores e mais players, também temos ideias criativas de como gerar valor gerando energia elétrica. Assim, o Marcelo já tem vários exemplos de ideias criativas de como um gás que não foi desenvolvido há muito tempo, hoje, ele encontra seu mercado a 1.000 quilômetros, sem necessidade de um duto, mas os dutos também são muito importantes, o transporte, o fato das térmicas estarem todas ligadas a um sistema de transporte é importante para a segurança energética. Se um dia não tiver um barco chegando hoje, né, porque eu sei que vocês querem se conectar daqui a pouco ao sistema de transporte, mas hoje, se a gente tiver essa necessidade de GNL e alguém der um preço muito mais elevado para seu carregamento de GNL, a gente poderia ter um problema aqui dessa maravilhosa térmica não estar podendo gerar. Então, é importante pensar que o setor de gás interconectado, com muito mais players, ele gera também oportunidades que incrementam o valor para o consumidor, a segurança para o próprio consumidor também. Um exemplo interessante, assim, muito pequeno, se me permite, é que a gente vai precisar de flexibilidade também no setor de gás. Então, tem uns serviços de flexibilidade que, na ausência de estocagem hoje, podem ser feitos por térmicas, porque a gente precisa, às vezes, de uma injeção, pode ser feito por GNL, por exemplo, mas a gente, às vezes, tem mais oferta que demanda, precisa retirar gás do sistema elétrico, e isso pode ser com uma térmica merchant que se dedique a gerar para prover esse serviço para o setor de gás. Então, com a abertura do setor de gás e a modernização, vamos falar também, né, podem se verificar que as térmicas têm outros tipos de serviços que podem ser criadas para elas no setor de gás.
Não sei se o Marcelo, ele já foi... A Eneva é uma empresa já tão criativa, se você já pensou nisso, por exemplo? Sim, sim. A termoelétrica ela pode ser uma espécie de consumidor de última instância que, para garantir, por exemplo, flow assurance da produção de petróleo, isso é um serviço que ela pode estar prestando, né? Inclusive, a Petrobras faz isso com frequência, não é novidade para a própria Petrobras. E na Eneva a gente pensa nisso como um dos modelos de negócio possíveis. E só pegando o gancho que a Silvia já bem falou, assim, a abertura e modernização do setor de gás tende a trazer mais competitividade para o gás. Trazendo mais competitividade para o gás, a geração termoelétrica a gás, que é uma peça importante para o setor de energia, tende a ficar mais competitiva. Então, essa fonte de energia que hoje, às vezes, é tão cara para o setor elétrico, mas necessária por conta da segurança, você pode acessá-la no futuro, né, com um mercado de gás mais maduro, a um preço mais econômico, um preço mais baixo, né? Então, essa é a tendência que a gente também acredita que vai ter ao longo do tempo, né? À medida que esse mercado de gás se desenvolva e se torne mais competitivo. Eu queria, de novo, trazer para o lado da indústria. Quer dizer, se esse gás viesse, e nós estamos reinjetando uma quantidade enorme de gás, e nós da indústria não defendemos nenhuma violência em relação à decisão empresarial de quem está reinjetando gás. Nós achamos que talvez, como país, seja uma certa incompetência nossa em não conseguir criar um mercado, né, em que esse gás venha a ser queimado nas indústrias e não reinjetado. Mas isso pode ser uma enorme oportunidade para o Brasil. O gás do pré-sal pode ser para o Brasil que o shale gas foi para a reindustrialização dos Estados Unidos. E lembrando, hoje de manhã eu estava com um colega que me disse uma coisa assim assustadora. O PIB per capita do Brasil hoje é igual ao de 2011. Então, assim, como esse gás nos ajudaria a recuperar um desenvolvimento industrial e, consequentemente, da renda e do emprego e do combate às desigualdades no país? Bom, nós já estamos nos aproximando do final. E mais tem outra provocação que eu gostaria de também trazer aqui para a mesa, até porque foi um tema trazido para a mesa. Desculpe, Guilherme. Não, porque o Paulo falou um ponto aqui que é super importante, né, essa questão das oportunidades, do gás que ele é reinjetado hoje, né? Então, partindo dessa premissa que a gente tem hoje, né, uma série de terminais hoje que estão desconectados da malha, como disse na Silvia, a partir do momento que a gente tem terminais que estão localizados próximos às grandes bacias, como no nosso caso lá, né? E no caso também da Celsi, que hoje é da Eneva. A gente tem hoje uma âncora que pode viabilizar, exatamente criar condições para que esse gás, que hoje ele é reinjetado, porque forçar realmente o cara a não rejeitar o gás, não tem como, porque, assim, em primeiro lugar, que é legal, né? Ele tem um contrato que permite ele fazer da forma que ele quiser, só para os contratos futuros. Se quiser mudar, aí também você pode mudar até a lógica de investimento aqui no Brasil. Mas se a gente cria condições para esse gás deixar de ser reinjetado, ele ser trazido para a costa e ser disponibilizado por uma demanda âncora, que só no Açul nós estamos em termos de 12, 13 milhões de metros cúbicos por dia, isso cria a lógica econômica para que esse gás deixe de ser reinjetado e passe a ser usado, né, para geração termoelétrica, e quando não se estiver gerando com as termoelétricas, esse gás ele vai estar disponível para o mercado. Então, uma infraestrutura ele vai provocando uma outra infraestrutura. Em primeiro lugar, essas térmicas nascem conectadas a esses terminais âncora. Depois, próximo passo que a gente vai dar, e a Eneva também, no caso da Celso, é conectar com a malha de transporte, tem que se discutir, evidentemente, tarifa de transporte, outras condições que são gargalos, mas a partir do momento que a gente está conectado, a gente cria uma âncora, esse gás que é reinjetado, ele pode ter um destino nas termoelétricas, e a partir do momento que ele chega para a termoelétrica, ele pode, não gerando na termoelétrica, ele pode estar disponível para o mercado como um todo, né? Na verdade, como a gente sempre fez, né, nos últimos leilões, a gente não está ajudando aqui na velhinha mais a atravessar a rua. A gente está atravessando a rua e buscando essa velhinha do outro lado para trazer para o lado de cá. Então, no passado, a gente participava de leilão com gás, a gente simplesmente fazia um contrato com a Petrobras. Aí, como o negócio foi ficando muito competitivo,
Na Eneva, a gente foi lá e achou gás, furou gás, né? Achamos o gás e fizemos a térmica em cima da boca do poço. Depois a gente foi buscar o gás lá fora para viabilizar por meio dos terminais. Aí a Eneva, agora mais recentemente, foi lá levar 1.000 quilômetros, né? Ou seja, isso mostra o quanto a gente está trazendo, né? Está atravessando a rua e buscando essa velhinha aqui no ombro, né? Então, essa criatividade que vai fazer com que essa abertura do mercado de gás realmente se transforme, crie mais oportunidades. Excelente, Guilherme, obrigado. Mas aí, dando continuidade aqui ao painel e já nos dirigindo para o término, e apareceu aqui em mais de uma oportunidade a menção de vocês com relação à possibilidade de aprimoramento da governança simultânea da indústria de gás e eletricidade. Então, eu trago essa provocação de vocês, na visão de vocês, quais deveriam ser os caminhos para que essa governança seja aprimorada, de tal sorte que os benefícios que podem vir daí sejam oferidos por todos nós. Que através de princípios comuns, né? Eu lembro no tempo do ministro Fernando Coelho que ele publicou uma portaria de princípios para o Ministério. Eu acho que princípios comuns, assim, respeito ao preço, liberdade de acesso, né, às redes, não subsídio cruzado, né, liberdade de compra pelos consumidores. Acho que a partir da negociação de um credo comum, né, seria mais fácil integrar os dois setores. Hoje, muitas vezes, esses dois setores estão capturados por interesses das suas cadeias produtivas, né, e que negociam as alterações no ambiente do legislativo e afastam os setores do caminho da eficiência. Então, através de princípios comuns. Eu vou trazer o exemplo da crise hídrica, né? E eu acho que para aprender a lidar com a abundância, eu acho que na época da escassez a gente aprende muito. Ministro Bento, na época que criou a CREG, né, a Câmara de Regras Excepcionais, né, e era um fórum, né, onde você tinha ali todas as principais entidades, todas as entidades que, de uma forma ou de outra, teriam impacto ou seriam impactadas por aquelas decisões, né? E aí, através também de princípios comuns, ou seja, o que a gente queria, qual que era o norte, o que a gente precisava fazer, a gente tinha ali uma discussão. Me lembro que na época, não, vão atropelar, vão passar por cima. Não teve nada disso. Foi realmente reuniões absolutamente produtivas, com todos os envolvidos, né? E com um norte bem definido, com uma direção bem definida, ou como o Pedrosa quis traduziu isso em questão de princípios. Eu acho que uma governança deveria começar por aí, né? Quais são os atores principais? Quais são esses princípios que a gente quer, né? O que a gente quer para o Brasil, de uma forma mais geral possível, não para o meu setor elétrico, não para o teu setor, que é o de gás, não é para a tua energia, que é renovável, não é para a minha, que é... Não. O que a gente quer para o país? Esse é o norte. Tá ok, todos envolvidos. Vamos lá e a gente vai ver o que a gente vai ter que fazer. Nós temos base já, né? Nós não estamos na idade da pedra do ponto de vista regulatório. O setor elétrico brasileiro tem sérios defeitos, né? Mas tem uma história, né, de regulação, já tem uma história de conquistas já realizadas. Óleo e gás, tá na questão de mercado, né, pode ser que esteja engatinhando, um ano e pouco atrás, mas tem uma história de conquistas, de evolução, de implementação. Entendeu? Então, eu acho que é por aí também. Eu acho que é sentar todo mundo junto, criar esse fórum e dar um norte e buscar o melhor para o país, não olhar necessariamente para o seu setor ou para a sua atividade econômica. Eu acho também que temos umas instituições de regulação muito separadas. No setor elétrico, é uma única instituição que olha todo o setor elétrico. O setor de gás é complexo, porque temos uma regulação até um certo ponto pela ANP, que tem muito trabalho a fazer com todos os combustíveis, e gás é mais um.
e depois temos umas agências reguladoras em cada estado. Agências essas que, na maioria dos casos, estão engatinhando, né, porque não tem essa cultura de gás. Então, tem um problema que, ao meu ver, a ANEEL não entende o setor do gás, mas também o setor de gás não entende o desafio do setor elétrico. Então, além dessa governança top a nível de foro, né, a nível mais de políticas, acho que seria útil grupos de eu não acho que podemos, hoje no Brasil, pensar numa agência única de regulação de eletricidade e gás, como muitos países têm, em particular na Europa, mas intensificar, né, os trabalhos conjuntos, criar grupos de trabalho para que os técnicos de uma agência entendam quais são as consequências de algumas decisões regulatórias de um setor sobre o outro. Isso seria uma proposta factível mesmo na situação que estamos hoje. Sem entrar no mérito de formas, né, de buscar essa governança, eu lanço mais um ponto que eu acho que deveria fazer parte ou dos princípios ou da maneira de implementar, que é simplificação. A gente tem, sim, arcabouços regulatórios extremamente robustos dentro do setor de energia, óleo e gás não é diferente, só que, ao longo do tempo, com a transformação desses mercados e dessas indústrias, cada vez foi ficando mais complexo. E aí, cada vez que entra um novo ente, assim, o arcabouço que existe hoje do setor de energia foi baseado num paradigma de hidroeletricidade e foi sendo ajustado para a realidade que a gente tem hoje. Entrou o gás natural, foi um bicho diferente. Entra as renováveis, é outro bicho diferente. Então, assim, a gente vai avançando e eu acho que a simplificação é necessária, porque no final do dia, assim, o que a gente precisa ter em mente é que a gente quer atender o consumidor final, seja ele a Dona Maria, seja ele uma grande indústria, com a energia mais barata possível, mais confiável possível e mais sustentável possível. Se a gente não buscar uma simplificação à luz desses princípios, a gente vai ter dificuldade de chegar do outro lado. Por favor, ministro. Eu peço desculpas, mas me senti motivado em tentar dar, talvez, uma contribuição. Quando nós visualizamos e demos continuidade ao novo mercado de gás, nós ali identificamos que poderia haver não só conflito de interesse, mas como essa integração entre o setor elétrico e o setor de gás seria um grande desafio. E, naquela ocasião, o conselheiro do Conselho Nacional de Política Energética, que está aqui, nós criamos, no âmbito do CNPE, um comitê de monitoramento do novo mercado de gás. Então, já existe esse fórum, no mais alto nível, para discutir esses desafios e buscar esses princípios comuns e a superação até num nível institucional em que você tem a ANP, você tem a ANEEL e você tem todos os representantes ali no âmbito governamental e também representantes da sociedade que lá fazem parte do CNPE. Então, é apenas para dizer que o fórum ele já existe. Se a governança dele está adequada, está na hora de cobrar para que ele efetivamente faça esse papel importantíssimo de coordenação e de monitoramento desse mercado. Obrigado, ministro. Excelente lembrança para nós todos, mostrando que o caminho, de alguma maneira, já está delineado. Então, nós já chegamos aqui, estamos nos dirigindo ao final. Vou aqui agradecer a participação de todos os painelistas, agradecer muitíssimo pela participação de todos vocês, e somente lembrando que me parece que ficou como sendo um recado do painel, a necessidade de aumento, de uma evolução na cognição recíproca das duas indústrias. E, se isso é verdade, a gente pensa que o caminho de cognição normalmente passa por camada. Você passa primeiramente por um dado, você tem um dado, o dado organizado vira informação, a informação, uma vez processada, vira conhecimento, e o conhecimento, quando está sujeito a valores, passa a ser compreensão. Então, me parece que a compreensão de indústria em relação à outra talvez seja o caminho
que possa ser trilhado para que a gente consiga os efeitos da integração. Então, obrigado a todos